Em um universo onde a magia flui como o vento e os céus tocam a terra com luz divina, existe um império encantado. Um lugar onde unicórnios, anjos, vampiros e deuses vivem em harmonia, conectados por um propósito maior: manter o equilíbrio de um mundo repleto de vida, cor e magia. Hoje, você vai conhecer a grandiosa hierarquia e o funcionamento dos reinos que mantém esse império vivo. Bem-vindo ao coração do mundo mágico. Na hierarquia, temos a principal, a Imperatriz Roxane, que foi quem criou o império todo, então ela é a principal. Mora no reino de Filadélfia, o reino principal do império. Em seguida, temos a Aparição, que é uma deusa que é parecida com Roxane na questão do poder. Porém, o cargo dela é de guardiã. Ela mantém o império seguro de ameaças internas e externas, além de sempre relatar tudo a Roxane. A Aparição é poderosa e forte, também considerada acima dos deuses. Ela é filha de 2 guardiões unicórnios antigos que foram aliados dos antigos imperadores, pais de Roxane. Infelizmente, os pais de Aparição foram aprisionados para escapar do acidente químico do vírus que ocorreu em Arcádia, o antigo e primeiro império que foi criado pelos principais e primeiros imperadores, que foram os pais de Roxane. Então, a Aparição tem poderes parecidos com a Roxane, só que Roxane ainda é quem está no topo, seguindo com a Aparição. Logo após, temos os deuses, unicórnios que são deuses poderosos, podendo controlar o Sol, Lua e tendo poderes diferentes, mas são bem poderosos. E tem relação à mitologia com diversos deuses, então temos milhares de deuses. Mas a principal, que é a governante do reino dos deuses, é a Hera, a mãe dos deuses. Ela que é a mãe dos deuses como Solarium, a deusa do sol, Luna, a deusa da lua, Perséfone, deusa do amor, Tênia, a deusa das estrelas, Artemis, a deusa da noite, Flame, o deus do fogo e do sol, entre outros deuses. Então o reino dos deuses se chama Harmony. Logo após, temos os reinos abaixo dos deuses, começando pelo reino de Reavenston, que é o reino dos anjos que fica nas nuvens e é governado por Zeus, um unicórnio poderoso, deus do tempo e também pai dos anjos. Ele é governado por Zeus. E o segundo líder, o anjo Castiel, que é o príncipe dos anjos, e tem o lado direito que se chama Anjo Gabriel. Ambos são aliados de Zeus. E assim, também temos outros aliados de Zeus, como os anjos Miguel, Rafael, Azael e Ezequiel, que são anjos da guarda real dos céus, do exército, mensageiros ou responsáveis por manter tudo bem organizado e Zeus sempre atualizado e alerta. Após isso, indo para a parte terrestre, temos a divisão dos reis e príncipes, que são os reis de cada reino principal como o reino de Vampiria, o reino dos vampiros, o reino de Unicórnio, o reino do campo, o reino de Aquarela, o reino do Egito, o reino de Diamândia, o reino de Diamante, o reino de Winterton, o reino de Gelo e o reino de Firewood, o reino de Fogo. Temos a hierarquia aqui como Imperatriz, Guardiã, Deuses, Zeus, Reis e Rainhas, Príncipes e Princesas, braços direitos que são os aliados dos governantes de cada classe. A divisão começa de quem comanda tudo, até aqueles que comandam cada reino, e seus herdeiros e braços direitos que dominam apenas um reino. No coração do multiverso mágico, existe o grande império dos unicórnios, um sistema vasto, equilibrado e cheio de vida. No topo dessa hierarquia está a Imperatriz, que vive no reino de Filadélfia, a capital nobre do império. Ela é responsável por manter a ordem, garantir que nenhum unicórnio passe necessidade e que todos os reinos convivam em harmonia. Cada reino tem sua função essencial para o funcionamento desse império. Os unicórnios circulam livremente entre eles, mas é fácil reconhecê-los por seus estilos únicos, roupas e acessórios e a energia de seus lares. O reino de Aquarela, por exemplo,
guarda tradições egípcias e místicas, com colares antigos e pulseiras que contam histórias. Já em Diamond, o visual é refinado. Ternos e vestidos longos são comuns, sempre com um toque de elegância. Filadélfia segue a estética dos anos 60 e 90, com nobreza e nostalgia. Os unicórnios desse reino andam sempre impecáveis. Acima das nuvens está o reino dos deuses, dividido em 3 grandes partes. O reino central, onde os deuses vivem. O reino da lua, onde reina a Luna, a deusa da noite. E o reino do sol, governado por Solarium, deusa da luz. Juntas, elas mantêm o equilíbrio entre o dia e a noite. Esse reino sagrado adapta-se magicamente a qualquer unicórnio que o visita, permitindo que respirem, caminhem e usem magia normalmente. Abaixo deles ficam o reino do gelo, sob o reino da lua, e o reino do fogo, sob o reino do sol, seguindo o equilíbrio das temperaturas. Já o reino de Unicórnia é o coração da produção do Império. Com muito verde, cachoeiras e campos, é lá que se produzem os alimentos, ovelhas para tosa e madeira. Os unicórnios desse reino vivem bem, com casas modernas e seguem um estilo inspirado nos anos 50, com variações entre a cidade e o campo. Eles produzem para todos lã, para o reino dos anjos, que fabrica móveis e roupas, produtos para o reino dos vampiros, como animais e madeira. É a base que sustenta a estrutura do império, tudo se conecta. Cada reino cumpre seu papel com equilíbrio e respeito. Quando há conflito, os deuses intervêm, mantendo o universo em paz. E assim, o Império dos Unicórnios continua vivo, forte e unido. A hierarquia do Império. No topo de todo o universo mágico dos unicórnios está a Imperatriz, uma figura respeitada, justa e amada por todos. É ela quem governa o Império com sabedoria, garantindo que nenhum unicórnio passe fome ou viva em condições ruins, mesmo com as classes sociais, unicórnios mais simples e outros mais nobres. A Imperatriz garante dignidade e oportunidade para todos. Acima do céu, flutuando sobre as nuvens, está o Reino dos Deuses, também conhecido como Reino de Harmony, um lugar sagrado e mágico dividido em 3 grandes setores. O Reino Central, onde habitam os deuses principais. O Reino da Lua, governado pela deusa Luna, responsável por manter o equilíbrio da noite, das marés e das energias lunares. E o Reino do Sol, iluminado pela deusa Solarium, que garante calor, luz e vitalidade a todo o Império. Os deuses têm papel essencial. São eles que mantêm o tempo em ordem, equilibram a magia e intervêm em tempos de guerra ou caos. Luna e Solarium trocam os turnos do dia e da noite, com seus poderes mágicos, sempre mantendo o ciclo perfeito. Mais baixo, vem o reino da Filadélfia, onde vive a Imperatriz e toda a realeza. É a sede do Império, o ponto central onde decisões importantes são tomadas. Cada reino é governado por uma figura importante, ou uma equipe de líderes, mas todos seguem a ordem e as diretrizes da Imperatriz e do Conselho Central, que inclui seres místicos, anjos, unicórnios ancestrais e representantes dos reinos especiais. Como funcionam os reinos? O Império é como uma grande engrenagem. Cada reino tem sua função específica e todos trabalham em união para manter tudo em perfeito equilíbrio. O reino de Unicórnia, por exemplo, é o centro de produção agrícola e animal. Lá, os unicórnios vivem próximos à natureza, com vastas plantações de trigo, frutas e legumes. Também cuidam de ovelhas que são enviadas ao reino dos anjos para a produção de lã. Com essa lã, os anjos criam roupas e móveis que são distribuídos para os demais reinos, inclusive para a nobreza de Filadélfia. Mesmo sendo um reino com pegada rural, Unicórnia é moderno. Os unicórnios vivem bem, com casas aconchegantes e vestes inspiradas nos anos 50. Um estilo único e charmoso.
Os mais afastados da cidade têm um ar fazendeiro, mas ainda assim vivem com dignidade e estilo. O reino dos vampiros é responsável por parte da produção de madeira, junto com a unicórnia, que é enviada aos anjos para a confecção de móveis de luxo. É um reino mais sombrio e misterioso, mas também essencial. O reino dos anjos tem uma das funções mais delicadas: criar, transformar e produzir. Com a lã, madeira e matérias-primas que recebem, eles fazem roupas, móveis e itens de alta qualidade que circulam entre todos os reinos. O reino de Aquarela é voltado à arte, à realeza e à magia visual. É onde são feitas roupas especiais para reis e figuras místicas. Diamândia é puro luxo e elegância, com unicórnios que vivem como nobres e se vestem de forma refinada. O Winterton é o reino gelado, especialista em roupas de frio e proteção para os unicórnios que vivem em temperaturas extremas. Cada reino é único, mas todos se conectam. A praça principal de Unicórnia, por exemplo, é um local de encontro entre os reinos, seja para piqueniques, celebrações ou reuniões de importância. Por fim, o reino dos deuses, mesmo tão distante, é acessível. Quando um unicórnio ou anjo visita o reino sagrado, ele é automaticamente adaptado para viver lá. O ar, a energia e até a gravidade se ajustam para que ele possa respirar, andar, voar e usar magia normalmente. Tudo está em harmonia, tudo se conecta. E assim, cada reino, cada ser e cada magia se entrelaçam para formar um império que pulsa como um só coração, onde, mesmo nas diferenças, há união, e mesmo na distância, há conexão. Porque, no fim, não é só um mundo mágico, é o lar de histórias incríveis, reinos que respiram vida, e onde tudo está ligado pela força da harmonia.